nossa entidade é cultural e tem como objetivo principal resguardar e preservar todas as histórias do Paraná e a geografia do Paraná. O nosso estado é um estado riquíssimo e ele tem uma geografia exuberante, assim também como a história. Nossos historiadores que vêm há muitos e muitos anos escrevendo sobre fatos históricos do Paraná, tem aqui na nossa estante paranista e também na estante que é de Romário Martins, todas as obras necessárias às consultas dos nossos estudantes do Estado, para que tenham conhecimento de como o Estado foi formado e como o Estado permanece hoje. Então a nossa entidade tem esta finalidade principal. É um espaço muito importante para os pesquisadores, professores e a todos aqueles que se dedicam a resgatar a história do Paraná, a história e a geografia do Paraná. No ano de 1900, no dia 24 de maio, na biblioteca do Clube Curitibano, que se situava na Rua 15, esquina com a Monsenhor Celso, é que foi criado o nosso instituto. Romário Martins fez uma convocação de todas as pessoas que tinham na época interesse em resgatar essa história, para que comparecessem no Clube Curitibano, onde seria realizado uma sessão de uma assembleia de constituição, de fundação do Instituto Histórico. Ele chamava-se, na ocasião, quando fundado, chamava-se Instituto Histórico e Geográfico com PH Paranaense. Posteriormente, passou a Instituto Histórico e Geográfico e Etnográfico do Paraná, e com a denominação atual Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, né? Nosso instituto foi criado na época sob a ideia, o ideal todo foi de Romário Martins, José Bernardino Bormann, Emiliano Perneta, Davi Perneta e Sebastião Paraná. Graças a esses cidadãos, há 117 anos foi criado esse instituto, que é a mais antiga entidade cultural que existe em nosso estado. Assume como presidente o general José Bernardino Bormann, que era comandante do 5º Distrito Militar, hoje 5ª Região Militar, que pediu ao governador do estado a anexação, vamos dizer assim, da Biblioteca Pública e do Arquivo Público. E lá Romário Martins foi diretor da Biblioteca Pública, onde ele pôde fazer os primeiros resgates de toda a documentação que funcionava no velho prédio do Ginásio Paranaense naquela época. Em 1916, ainda no governo, na gestão de Marins Camargo, que era irmão do governador Afonso Camargo, coincidiu com a vinda de Santos Dumont para uma conferência no Chile. Isso fez com que ele viesse ao Brasil conhecer as Cataratas de Santa Maria, hoje Cataratas de Foz do Iguaçu, e se deslumbrou. Aquele território estava nas mãos de um uruguaio. Isso ele achou um absurdo. Como é que uma área maravilhosa daquelas poderia estar na mão de um particular? Aí veio a Curitiba, entrou em contato, sem dúvida, com Marins Alves de Camargo, que era presidente do Instituto Histórico na ocasião, e comentou esse fato. E o Marins, naturalmente, assombrado com essa situação toda, foi ao governador Afonso de Camargo. Aí o Afonso Alves de Camargo desapropriou por um decreto em junho de 1916. Hoje aquela área passou, desde aquela época, passou a pertencer ao estado do Paraná. O nosso Instituto Histórico e Geográfico do Paraná está nesta sede, aqui na rua José Loureiro 43, desde o ano de 1954. Esta sede foi construída pela empresa Hugo Peretti e se trata de uma doação, o terreno da prefeitura e a construção pelo governo do estado do Paraná, na época em que era governador Bento Munhoz da Rocha Neto.
Ele pretendia que o Instituto fosse inaugurado juntamente com as comemorações do centenário do Estado do Paraná. Infelizmente demorou um pouco mais, mas estamos aqui há mais de 60 anos neste prédio. Em 1950, o Instituto Histórico recebeu da Torre do Tombo, através da dona Luísa da Fonseca, que era a pesquisadora da torre dessa entidade de Portugal, 800 documentos constituídos de mais de 5.000 páginas, que estão aqui e que foram reservadas e conservadas através de microfilmes e em xerox. E nós, na ocasião, obtivemos um recurso financeiro e pudemos, na nossa gestão, transformá-lo em NCDs. Porque eles tinham que folhear, olhar um microfilme, nós não tínhamos aparelho para leitura de microfilmes. E nesse CD estão lá os 800 documentos, 5.000 páginas devidamente digitalizadas. E aqui eu quero fazer uma homenagem ao presidente Luiz Carlos Pereira Tourinho, que durante 26 anos esteve à frente do nosso Instituto Histórico. Produziu centenas, talvez milhares de folhas, de páginas referentes à história. Criou a Estante Paranista e com isso nós hoje estamos com 65 boletins, 63 ou mais talvez já editados. Então, além dos 790 documentos do Torre do Tombo, nós temos documentos já digitados, enfim, da Biblioteca Nacional. Os documentos históricos são 105 tomos, de 1534 a 1760. Nós temos documentos interessantes para a história e costumes de São Paulo, já feito o índice dos assuntos relativos à história do Paraná. Então o pesquisador não necessita ler todos os livros, já está indicado os relativos ao Paraná. Referem-se a 1674 a 1829. Foram feitos índices também da Revista da História de São Paulo, artigos relativos ao Paraná, e a revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, também feito um índice daqueles artigos que tratam sobre a história do Paraná. Hoje estamos trabalhando nos documentos originais que estão aqui no Instituto Histórico. Está sendo feito um índice e acondicionando eles para que se perpetuem, né? Esses documentos históricos da Biblioteca Nacional, os documentos interessantes, a Revista da História e a Revista do Instituto Histórico, não precisa o pesquisador vir até o Instituto. Ele pode consultar no site. Lá estão relacionados em ordem por assunto e por data. Então, eu acredito que nós estamos prestando aquele serviço pelo qual os nossos fundadores tiveram o ideal. O ideal deles era preservar a história e a geografia do Paraná. Isso nós estamos fazendo, nosso Instituto está vivo, muito vivo e eficientemente fazendo aquilo que os seus estatutos prometem. A mesma paixão que moveu Romário Martins em 1900 ao fundar a nossa casa é a mesma paixão que nos envolve até hoje por resguardarmos a história do nosso estado. Através de livros, mapas, material audiovisual histórico, filmes de época que tratam da história do nosso Paraná, podemos proporcionar a todo aquele que entra na nossa casa uma imersão na história do Paraná. Dos 117 anos de vida do Instituto Histórico, eu convivo já há 17 anos. Fui diretor de publicações desse instituto e responsável pela edição de 8 dos exemplares do boletim do Instituto Histórico. E hoje eu sou diretor de publicações. O nosso boletim do Instituto Histórico é uma publicação anual e nós fazemos assim em conjunto com todos os associados. Então, os associados fazem os seus artigos, né, limitados, não pode ser assim um livro, né? Há uma limitação entre 15 e 30 páginas, mais ou menos, né?
E publicamos, uma vez por ano, um boletim que vai uma média de 250 a 350 páginas, mais ou menos. E cada associado, então, tem direito a ter um número determinado, e esses boletins são, então, distribuídos também para as entidades culturais. Eu fui admitido no Instituto Histórico e Geográfico do Paraná muito jovem. Talvez eu tenha sido um dos associados mais novos a ser recebido. Nossas atividades, como sessões plenárias, palestras, semanas temáticas como História, Geografia e eventos conjuntos com entidades públicas e do terceiro setor, fazemos com que esta casa possa ter sempre perpetuado o sonho do seu fundador, Romário Martins. Esse espaço que nós estamos é a mapoteca do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Nós começamos a recolher os mapas iniciados pelo nosso grande associado Carlos Alberto Brantes, que faleceu tragicamente em 2010. Em 2011, começamos essa coleção dos mapas que estavam aqui enrolados, embolados, esquecidos pelo tempo. Hoje, nós temos no Instituto Histórico diversos mapas, uma relíquia, mapas históricos, principalmente sobre o Paraná, mapas geográficos, mapas políticos, cartas náuticas, mapa eólico, geológicos, assim como temos também cartas do Exército, de todo o estado do Paraná, em escala 1 por 100 mil e 1 por 50 mil. Os mapas impressos, os mapas antigos, nos levam a viajar pelo tempo e nos levam a ver como era o mundo, como era a nossa cidade, como era o nosso estado. E os mapas são uma paixão que eu trago desde a infância. É sempre um prazer desenrolar um mapa que está há anos guardado. E nós temos mapas aqui, como esse, mapa do estado do Paraná, de 1896, que temos ciúme de abrir, mas que hoje especialmente vamos mostrar. É uma caderneta e o mapa é impresso em papel sobre tecido. E é um mapa do estado do Paraná, como ele realmente era. O estado do Paraná foi emancipado de São Paulo em 1853, permanecendo as linhas que eram de São Paulo até o limite do rio Uruguai. E Santa Catarina era apenas essa faixa de curitibanos. Em 1865 foi invadida pelos catarinenses e que depois da Guerra do Contestado, Santa Catarina ganhou a divisa. Esse mapa também tem uma planta das baías de Paranaguá e de Antonina. Um detalhe maravilhoso. E aqui, uma planta da cidade de Curitiba, como era em 1856. Como nós dissemos, o mapa nos leva ao passado a mostrar como era o nosso estado. Aqui nós temos uma planta da cidade de Curitiba, de 1914, feita pelo Dr. Cândido Ferreira de Abreu. São relíquias preciosas que nos dão ciúme de abrir. Todos esses mapas estão sendo digitalizados. Isso aqui é uma riqueza muito grande, um patrimônio. Assim, nós temos em torno de 5.000 fotos de época, né? Temos fotos do acervo Júlia Vanderlei, fotos que contam a história de Curitiba e do Paraná desde o final do século XIX, permeando até a atualidade. Temos também a Filmoteca Paranista, que contempla filmes e documentários essencialmente paranaenses. Temos também o serviço de sessão de imagens, onde o pesquisador poderá ter acesso ao nosso acervo com imagens que podemos dizer que são exclusivas do acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná.